Tamires, a rainha que derrotou um império. Em tempos primordiais, quando as estepes da Ásia Central e do Cáucaso eram varridas pelo sopro indomável dos ventos, e o clangor das espadas forjava destinos nas planícies sem fim, floresceu a lenda de uma mulher sem igual. Tamires, rainha dos citas, mãe de guerreiros, senhora dos cavalos e do arco, e heroína imortal de sua gente. Dos primórdios ao trono. Tamires, ou Tomiris, como alguns cronistas da antiguidade nomearam, nasceu entre os citas masságetas, um dos povos mais temidos e respeitados do mundo antigo. Sua infância foi moldada não nos salões perfumados das cortes, mas sob o céu aberto, nas tendas dos nômades, cavalgando com destreza antes mesmo de aprender a andar, e empunhando o arco antes de pronunciar as primeiras palavras. Desde o berço, foi ensinada nas duras leis do povo das estepes. A liberdade é o bem maior, e a honra não conhece concessões. Quando o rei, seu pai, tombou em batalha, não havia homem nem mulher que não reconhecesse em Tamires a legítima sucessora. Sua liderança era incontestável, não apenas por direito de sangue, mas pela força de seu caráter e sabedoria em tempos de paz e guerra. Assumiu o comando do exército com a altivez dos deuses, e seu nome se tornou um símbolo de resistência, justiça e força. O encontro com a maior ameaça, Ciro, o Grande. O destino, inexorável como a roda do tempo, colocou Tamires frente ao maior desafio que uma rainha poderia enfrentar. Ciro, o Grande, rei dos persas, senhor de um império que se expandia como uma maré invencível, havia fixado seus olhos ambiciosos sobre as terras dos masságetas. Ele não conhecia limites para sua sede de conquista, e enviou mensageiros à rainha, propondo-lhe casamento, ou, como se compreendeu claramente, uma rendição disfarçada. Tamires, cuja altivez jamais permitiria tal humilhação, recusou a proposta com palavras que ecoariam eternamente na tradição dos povos livres. Não te enganes, Ciro. Se desejas minha terra, não a tomarás como esposo, mas apenas como inimigo, com sangue e aço. Ferido em seu orgulho e cego pela ambição, Ciro lançou sua vasta armada sobre o território cita, atravessando o rio Araxes, certo de uma vitória fácil sobre aqueles que considerava bárbaros e primitivos. A batalha que mudou o curso da história. Mas Tamires conhecia como ninguém as planícies, os vales e os segredos de seu próprio povo. Armou uma emboscada engenhosa, fingiu retirada, deixando à vista uma tenda repleta de iguarias e vinho, bem ao estilo dos persas. Ciro, ou talvez seu filho, Cambises, os relatos divergem, caiu na armadilha. O exército persa, embriagado e despreparado, foi surpreendido por uma carga fulminante das tropas citas, lideradas pessoalmente por Tamires, montada em seu cavalo de batalha, portando o arco recurvo e a cimitarra curva, símbolo de sua realeza. O massacre foi total. Entre os mortos, conta-se que estava o filho de Tamires, capturado pelos persas em uma escaramuça anterior. Para muitos, foi sua morte que inflamou ainda mais a sede de vingança da rainha. A guerra então seguiu implacável. Em uma batalha final e sangrenta, Tamires, à frente de seus guerreiros, cercou o próprio Ciro, o Grande, e abateu o rei persa. Os relatos antigos, como os de Heródoto, nos dizem que Tamires mandou decapitar o conquistador e mergulhou sua cabeça em um odre cheio de sangue, proclamando com desprezo: "Sacia-te, Ciro, desse sangue de que tanto tinha sede." Com esse gesto, Tamires não apenas vencia o império, mas também enviava uma mensagem eterna. A liberdade não se subjuga à força das armas, e os povos das estepes não se dobram diante de reis forasteiros. O legado de Tamires. Após sua vitória, Tamires consolidou sua posição como uma das mais formidáveis líderes militares da antiguidade. Não buscou glória pessoal, nem estendeu seus domínios além do necessário. Sua vida prosseguiu dedicada à proteção de seu povo, garantindo que as futuras gerações dos masságetas pudessem cavalgar livres sob o céu azul, sem correntes ou grilhões. Sua história atravessou os séculos como um canto de heroísmo e dignidade, inspirando gerações de mulheres e homens que viram nela um exemplo de coragem, astúcia e lealdade. Foi retratada não apenas como uma guerreira indomável, mas também como uma mãe que soube transformar a dor pessoal em força coletiva. O mistério de seu fim. As crônicas antigas silenciam quanto ao fim de Tamires. Alguns dizem que morreu velha, cercada pelos filhos de seu povo, sob o mesmo céu que a viu nascer. Outros afirmam que, como as águias das estepes, voou para além do alcance dos mortais, desaparecendo entre os ventos eternos. O certo é que sua lenda permanece viva, gravada nas areias das planícies e nos cantos dos bardos que ainda entoam sua saga. A rainha dos masságetas não é apenas um nome perdido na poeira da história. Ela é um arquétipo. A mulher que se recusa a ser domada, a líder que prefere o sacrifício e submissão, a guerreira cuja espada e coragem marcaram para sempre o destino de uma civilização.
Na memória dos povos nômades, Tamires vive como a encarnação da liberdade absoluta, o estandarte erguido contra a tirania e a opressão. Sua imagem, montada em seu corcel, com o arco empunhado e o olhar firme, permanece gravada nas mentes daqueles que, mesmo hoje, desafiam os impérios. E assim se encerra esta crônica de glória e aço, consagrada à rainha Tamires, que ousou enfrentar e derrotar o maior império de seu tempo. Que sua memória jamais se apague e que sua lenda siga inspirando as futuras gerações a lutar por sua liberdade e dignidade. Kingdom of Channel. Coroas, conflitos e poder. Longa vida ao teu reino digital.